Então aqui a gente está vendo aí os significados das máscaras gregas, né? Então a gente sabe que as máscaras gregas, elas representam aí o teatro, né? Elas têm aí essa fisionomia aí de alegria, né, e de tristeza, que representa aí a comédia e a tragédia, né? Mas antes de tudo, né, o teatro, ele teve aí uma origem, né, e uma motivação. Existia um deus, né, um deus na Grécia, chamado Dionísio, no século 6 a.C., e as festas de Dionísio, nos rituais, né, de adoração ao deus Dionísio, tinha representações com máscaras, com figurinos, com maquiagem, porque Dionísio, ele era considerado o deus do vinho e o deus da fertilidade, né? E por isso ele ficou atribuído aí, então, depois, do deus das artes, né? Então as apresentações eram feitas no teatro chamado Epidauro, que era um dos mais belos teatros, né, construídos ali na Grécia Antiga, e ele tinha capacidade assim para pelo menos umas 10.000 pessoas. Ele é construído dessa maneira para ter assim mais audição, né, do som que é emitido lá embaixo. E o gênero drama era bem mais comum de ser encenado naquela época. E aí as máscaras vieram para representar esses dois gêneros teatrais, né? Drama e comédia. Ou a gente chama de tragédia e comédia, né? E eles começaram com a questão do início, né? O início do uso das máscaras foi em adoração mesmo a Deus, rituais a deuses, né? Então a gente tem aqui a divisão das duas máscaras, né? Que eu acho que vocês já conhecem. Agora a gente vai para o nosso livro, né, que tá aqui, ó, na página 8. Diga, produção. Olá. Bom dia, não, boa tarde, né, amor? Diga boa tarde pro pessoal do 9º ano. Fala boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Mas rapaz, só pra me fazer de errada na história, né? Bom dia. Tá bom. Então, ó, a máscara, ela tá presente aí no teatro, desde as primeiras manifestações cênicas, né? Antigamente no teatro de Bali, né, as máscaras eram confeccionadas por sacerdotes, ó, tá vendo? Depois de dias de meditação, os sacerdotes iam e confeccionavam as máscaras. Então as artes, para início de conversa, as artes, sejam elas de qualquer atmosfera, canto, dança, interpretação, gestual, balé, qualquer tipo de manifestação artística, ela foi originada com um intuito. O intuito era de adoração a ídolos, a deuses, lá na antiguidade, né? Depois aquelas adquiriram valores culturais, mas elas tinham especificamente um valor espiritual, né? Geralmente elas eram feitas com madeiras de árvores, né? E essas árvores eram consideradas sagradas, porque era embaixo dessas árvores que eles costumavam fazer sacrifícios, né, para os seus deuses. Poderiam ser sacrifícios de animais, poderiam ser sacrifícios humanos, mas eram assim que eram feitos na antiguidade. Não se assustem, tá bom? Então as máscaras determinavam aí os personagens, né, que eles eram divididos em 3 tipos. Geralmente eram os heróis, que eram considerados aí os deuses, né, da mitologia, os monstros, que eram considerados as forças do mal, que eram vencidas pelos heróis, e os palhaços, né, para fazer graça aí com a questão da arte cênica, da palhaçaria, para trazer graça para as pessoas, né? Aí no Ocidente a máscara vai surgir da mitologia grega, do teatro, né? Ela era usada aí nos rituais de Dionísio, como a gente já viu. A gente trabalhou com comédia dell'arte, eu não sei em que ano foi, eu acho que foi no 7º ano que a gente trabalhou com comédia dell'arte, onde a gente levou as máscaras para a sala de aula e fizemos ali, né, algumas interpretações. A comédia dell'arte, ela vem ali da Itália, a partir do século XV, onde ela era fundamental para expressar o tipo de personalidade que aquele personagem ele exalava. Então, se era um personagem mais carrancudo, a máscara tinha aquela expressão mais fechada. Se era, por exemplo, a concubina, ela tinha que ter um rostinho mais apaixonado, né? Se era o Arlequim, ele tinha que ter um rostinho de triste, né? Aliás, é o Pierrot. O Pierrot tinha um rostinho de triste porque ele era apaixonado pela Arlequina, que era apaixonada pelo Arlequim. Então, ficava assim. Então a máscara, ela cobre parte do rosto ou metade do rosto, ou pode ser feita através simplesmente do nariz do palhaço, né? Ela pode ser feita para rituais indígenas, rituais africanos,
Mas enfim, a máscara ela vai trazer pra gente uma interpretação concreta e completa referente aí ao personagem, a personalidade do personagem que você tá vendo. Aqui eu separei para vocês algumas máscaras, tá? Que eu queria muito que vocês vissem. Deixa eu organizar aqui o slide, que eu já estava folheando ele aqui bem no comecinho. Achei ele muito interessante. Ó, aqui a gente está falando de máscaras. Vocês estão conseguindo ver aí? De boas? Sim. Pronto. Então, a gente sabe que as máscaras, né, elas vão exercer sim uma atração especial na sua atenção como espectador a respeito daquilo que está sendo apresentado ali na frente. Não se trata de trazer o encobrimento total do rosto, ou muito menos parcial, mas se trata de um personagem ter a atribuição de uma personalidade, uma característica forte, marcante, que vai trazer ali sobre aquele personagem uma dimensão na atuação. Mas a máscara também ela serve para os rituais, como a gente viu, né? Então, segundo o dicionário, a gente sabe que a máscara ela vai ser um objeto para disfarçar as pessoas que usam. Ela era usada nas guerras para proteger o rosto. Ela é o pano fino que as mulheres cobrem o rosto, né, para se ocultar, né, segundo aí aquelas tradições aí orientais. Hoje, máscara para nós significa proteção contra coronavírus, né? Mas a gente está estudando máscara como fantasia, né? Então, as máscaras aqui como fantasia, a gente sabe que elas tiveram essa conotação aí do misticismo por vários povos, e isso veio trazendo várias dimensões em várias culturas sucessoras. Se você for ver aí a questão dos indígenas, por exemplo, né? Você vê os egípcios, os indígenas, os maias, os incas, os astecas, eles vão ter a máscara como algo que é da cultura, justamente para adoração nos seus rituais, né, religiosos. Então aqui os egípcios, eles usavam máscaras e colocavam essas máscaras em cima dos túmulos, né, para que as pessoas que se chegassem até aquela tumba pudessem identificar qual faraó que estava ali sepultado. A gente tem aqui as máscaras utilizadas nas cerimônias religiosas gregas, né, que eram para interpretação aí e devoção dos deuses que estavam sendo encenados, né? A gente também tem aqui máscaras em diferentes culturas. Às vezes a gente pode dizer que as máscaras feitas de cabeça de animal como camuflagem, né, também poderiam ser utilizadas para aproximação da caça, né? Então não eram só em cerimônias religiosas ou festas, mas também eram utilizados para caça. A gente tem aqui a máscara sendo colocada sobre a pele em forma de pintura. A gente pode dizer que é maquiagem, também pode ser considerada uma espécie de máscara facial, né? Uma pintura facial também é considerado como uma máscara. No caso dos indígenas, para poder fazer ali a interpretação de qual tribo, né? De qual ramificação você pertence, né? Então a gente tem aqui vários adornos. A gente vai ter aqui essas máscaras feitas aqui de madeira, com alguns ornamentos. Vamos ter máscaras de animais, né, para poder confundir o animal e se aproximar dele para a caça. Aqui a gente tem máscaras tribais, né, que são utilizadas aí pelos povos indígenas. E aí os povos da África, né, também utilizam as máscaras, né, para consagração, né, em momentos religiosos. Essas máscaras podem trazer aí a questão da força da natureza ou a força dos seus ancestrais. Podem ser utilizados para a cura de doenças, né? São utilizadas em geralmente reuniões onde os trajes também acompanham essas máscaras, a dança, a música, enfim, todos os rituais religiosos. Geralmente a pessoa que está vestindo esse figurino com essa máscara, ela tende a esconder a sua verdadeira identidade. Por quê? Para que a ação do sobrenatural seja mais observada. Então a gente tem aqui na África essas tipologias aqui de máscara. Você vê que é diferente o tipo do material que é utilizado, a forma de pintura, a diagramação. Enquanto que a gente está acostumado a ver máscaras mais arredondadas, as africanas são mais ovais, né? Por algum motivo.
E elas têm, obviamente, uma coloração mais escura. Então, a madeira que é utilizada para a confecção dessas máscaras são madeiras mais escuras, já para representar, né, a pele do africano. Já na China, as máscaras são brancas, né? E no teatro, as máscaras são utilizadas aí para afugentar os maus espíritos, né? E se é que isso afugenta maus espíritos, né? Vamos combinar, né? Olha essa máscara aqui, a máscara chinesa. Vá observando a situação. Olha essa daqui. Meu Deus. Uma sobrancelha aqui, uma sobrancelha aqui também? É, parece como é o nome daquele bichinho lá do Dragon Ball Z? Como é que é? Aquele pequenininho? É o Kuririn? É isso o nome dele? Não sei. Eu não sei, faz tempo que eu não assisto um Dragon Ball. Ó, o dragão chinês, né? Esse daí é mais bonito. É, né? Você gostou do dragão chinês? Gostei. O dragão chinês, ele era uma tem roupa. pessoas de baixo, aí fica Isso quer dizer. Ele é uma roupa, né, assim, né, comprida, onde várias pessoas ficam aqui dentro, né, e formam aí as representações chinesas, né? Tem algumas que é feitas de palitos, que a pessoa segura e fica fazendo forma. Isso, tipo, exatamente. Tem um que é em formato de peixe, que as pessoas ficam, tipo, elas manipulando, estão né? vestidas de preto, né? Uhum. Aí ficam fazendo um negócio com peixe. Isso. Parece que ele tá Aqui, nadando ó, mesmo. vem aqui pra você ver essa daqui, ó. Essa daqui é dos bobos da corte, ó. Os bobos da corte. Onde... Na Itália que foi originado isso. E foi? Foi. Eu acho que então a gente, na verdade, a gente usa o bobo da corte pra alegrar os reis. E isso, o bobo da corte, ele era uma pessoa que ele era escolhida, né, para divertir o rei, para tirar o rei daquela tristeza nos momentos tristes. Então, não sei se era muito engraçado, não. Se não fosse engraçado, ó, né? Então, geralmente, a imagem do bobo da corte traz a inspiração para o Arlequim, que hoje virou a Arlequina, né, com a questão do filme lá do Coringa, né? É a Arlequina Coringa. Esses personagens aqui acabaram por inspirar o Carnaval de Veneza, né? Uma cidade italiana, né? Aqui a gente tem o Pierrot, ó, olha a figura do Pierrot, sempre tristinho, sentimental, apaixonado pela Colombina que nunca liga pra ele, né? O Putinella, que é um rapaz aventureiro. O Pierrot é esse. Esse aqui é o Putinella, certo? É o rapaz. Ele é um rapaz aventureiro que ele é muito amado pelas moças, né? Mas ele é odiado pelos noivos das moças. Ou seja, as moças traem os noivos apaixonando-se por ele, né? Porque ele é aquele cara que toca bandolim, que faz serenata. Esse daí né? teve no Princesa e o Sapo. Isso. Que o sapo era o príncipe que tocava isso daí. Isso. Então o homem ele tem uma necessidade, né, de se transformar em outra identidade. Hoje a gente usa a palavra máscara. Ah, você é um cara duas caras, né? Ah, você é um mascarado. A pessoa que vai esconder os seus sentimentos, a pessoa que vai esconder as suas sensações através de um rosto alegre, né? Através de um rosto carismático, né? E falando do populismo, como a gente está falando ali na aula de história, também pode ser por isso, né? E aqui a gente vê outras máscaras aqui, ó, da comédia dell'arte. Olha, essas aqui são bonitas, hein? São máscaras que vão cobrir metade do rosto, né? E a comédia dell'arte, como a gente viu, nasceu aí meados do século XVI até o século XVIII na Europa. E tem vários atores e cada máscara vai representar ali uma personalidade, né? Para caracterização dos seus personagens, né? Então você vê que aqui, ó, essa máscara aqui, ela vai ter o semblante mais carrancudo, essa daqui vai ter um semblante mais assim, tô de olho em você, né? Então aqui é o Capitano e o Pantalone, né? Os personagens da comédia italiana. Usa mais, né? Pra fazer capas assim de... É o símbolo do teatro, nessas duas aqui, né? Entendi. Então, tem algumas que são só para os olhos, né? Exatamente. Porque a boca... Exatamente. Mexe, né? Porque como você está fazendo teatro, né? Você tem que gesticular a sua voz, você tem que articular bem a mandíbula. Se você bota uma máscara inteiriça, aí a sua voz não sai. Então, o princípio de formação da máscara aqui na metade do rosto era para não prejudicar a articulação vocal na hora da apresentação, né? Então, aqui a gente vê que a comédia dell'arte, ela vai explorar aí, né, essa questão da verbalização, né? Então as máscaras, elas eram geralmente confeccionadas pelo próprio grupo teatral,
e tinha essa ideia, né, de promover aí a verbalização, né, a dicção, a boa dicção, para que as palavras não fossem mal interpretadas, né, durante a apresentação. Então tá aqui algumas apresentações, algumas cenas, onde as máscaras, né, de metade do rosto são utilizadas. E aqui a gente tem esse grupo, né, um grupo suíço, que ele vai misturar circo, teatro, fantoche e comédia dell'arte. É um grupo que nasceu na Europa em 72 e a partir daí eles trazem essas inovações. Olha essa máscara, meu Deus do céu. Que é isso? Parece marshmallow. Né? Isso daí era Olha isso! Jesus amado. Jesus amado. Olha que loucura. Aqui são várias pessoas atuando juntas, né? Formando um Dá pra rosto. ver os pezinhos. É. E aí nos cinemas a gente também tem as máscaras, lógico, para formarem ali, né, os personagens que nós amamos, né? Então tem o Zorro, tem o Homem-Aranha. Esses aqui vocês não conhecem, né? Esse Batman e Robin aqui é da época dos meus pais. Eu conheço. Você não Passou na minha conhece? televisão, tia. Pois é, esse aí é da época dos meus pais, 1960, né? É o Isso Batman e daqui Robin que tem passava na no- televisão. Tem no Jovem Titãs. Olha aqui, ó, o Capitão América e o Flash. O Flash não, o Fantasma, meu Deus, antigões, olha aqui. O Máscara, né, que não poderia já faltar no ouvi nosso falar. repertório. Outros personagens, né, o Fantasma da Ópera, eu queria muito assistir esse filme de novo, né? O Silêncio dos O Inocentes. Jason. E aí as máscaras sensoriais, né? A Lygia Clark, que é uma artista plástica, ela criou 60 novas formas, né, de personagens através de máscaras que eram feitas de tecido, né? A Lygia Clark, se você for estudar um pouquinho a vida dela aí, ela tem muitas obras, né, feitas de artesanato para a gente poder estudar. Mas a gente vai ficar por aqui na nossa aula de hoje. Na próxima aula são máscaras de tecido. Igual aquela que você vestiu uma vez, eu vou colocar aqui umas fotinhos na próxima aula. Você vestiu aquelas fantasias de bichinho? Eu vou mostrar, Entendi. tá bom? Vocês estão dispensados, tá bom? Para Não foi isso, não. pro nosso período de recreação, tá bom?